Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A cachorra do vizinho esporadicamente vai participar desse vídeo, né, Suzy? Ela vai gritar em algum momento, porque ele saiu de casa, então ela tá alone, tadinho. Os meus cachorros podem participar também em algum momento. Bom, de qualquer maneira a gente vai retomar alguns gêneros, porque já faz muito tempo que nós estamos focando em gramática. E é necessário voltar para o texto. Não que a gente não tenha analisado os textos, porque vocês estão analisando vários gêneros textuais, vocês estão analisando charges, tirinhas, mas eu preciso retomar isso aqui para que alguns aspectos fiquem claros e também para que a gente retome e mencione dois romances em especial que eu acho que falam muito, infelizmente, falam muito a nossa época. Mas antes de tudo isso, a gente vai fazer uma revisão enorme. Primeiro, a gente vai revisar o que é um gênero, o que é um tipo e o que é um domínio discursivo. Depois, a gente vai ver o que são contos para entender o que são romances. Porque se eu falar que romance é maior que conto, eu preciso falar que vem a ser um conto. E depois disso eu falo sobre esses dois romances um pouco mais devagar. Bom, vamos lá. Se meu computador me obedecer, vamos para a próxima. Bom, o que é... Para começar, imaginem o seguinte. Eu vou passar os slides, depois eu volto. Imaginem o seguinte, nós temos um domínio discursivo, eu falei que a cachorra ia participar. Dentro desse domínio discursivo, que é o meio onde circulam os textos, seja ele jornalístico, religioso, o nosso, por exemplo, que é uma aula, é um domínio discursivo pedagógico. O gênero textual, ele tem a ver com formas, com esqueletos. Introdução, desenvolvimento e conclusão é a forma, é o esqueleto de uma dissertação. Alô, quem fala? Isso já é uma introdução, uma indicação do esqueleto telefonema. Isso é uma aula. Essa aula também tem esqueletos, tem moldes que eu consigo, formas que eu consigo adivinhar que é uma aula. Tipo textual são estruturas, 5 ou 6 aspectos um pouco mais teóricos. Assim. De qualquer maneira, vamos retomar lá para o começo dos slides. Então, voltando. Domínios discursivos são esferas sociais onde os gêneros são produzidos e veiculados. O gênero textual tem a ver com moldes, com estruturas. Tipo textual ou é narração, argumentação, descrição, exposição ou injunção. Isso aqui eu vou pular porque fala o seguinte, suporte. Isso é o suporte ou da escrita ou da fala, que são as modalidades dos textos. O suporte ele pode ser ou convencional ou incidental, acidental. Essa camiseta, ela não é para ser um suporte de texto, ela não foi feita para isso, ela foi feita para vestir. Mas aqui eu tenho escrito Adidas. É um suporte incidental. Convencional é uma caderneta, mas eu não posso mostrar. Uma caderneta é convencional. Um caderno também é um suporte convencional, enquanto a cachorra grita, de textos, porque ele é feito para escrever. A camiseta não. Um muro não é feito para isso, mas eu posso escrever coisas no muro. Não escrevam, a menos que seja grafite, senão é crime. Tá bom? Bom, continuando. Retomando então. Domínios discursivos é uma coisa muito abstrata. É por onde os textos circulam. É o que produz, é a instância, o aparelho ideológico que produz o texto. Por exemplo, uma petição, uma sentença ou um acórdão, eles só podem ser produzidos por uma esfera jurídica. Por um campo, um campo jurídico. Uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião ou um horóscopo, eles só podem ser produzidos por um campo, por um meio jornalístico. Agora, uma missa ou um sermão só vai estar, um culto, uma gira, num domínio discursivo religioso. Uma aula, uma palestra no pedagógico. Falando especificamente dos gêneros, como eu disse, eles são moldes que se mesclam ao longo dos anos. Mas são formas mais ou menos prontas que eu tenho. Elas não são fechadas. Elas vão se intercambiando e gerando novos gêneros. Mas de qualquer maneira, um telefonema, dissertação, sermão, carta, romance, vídeo do YouTube, novela, crônica, reportagem, aula expositiva, horóscopo, receita de bolo, bula de remédio, tudo isso são gêneros textuais, porque eu tenho modelos do que fazer. Eu sei que uma coisa é uma bula de remédio, porque ela vai ter lá as indicações de como tomar, as contraindicações, os efeitos do remédio. Eu sei que uma coisa é uma receita, porque eu vou ter os ingredientes, o modo de preparo e o rendimento. Então eu tenho indicações dessa forma, desse esqueleto, que é o gênero, que circula dentro de um domínio maior do que ele. E esse gênero textual, que é o texto
pronto, é o texto que eu tenho em mãos, ele pode ter um ou mais tipos, mas ele sempre tem um preponderante. O que são tipos textuais? Ou eu vou narrar alguma coisa, eu vou contar alguma coisa, e os gêneros conto e romance falam muito do tipo textual narração. Eles estão aqui. Ao contrário, o tipo narração está dentro do romance e de contos, ok? A argumentação é quando eu tento convencer alguém de alguma coisa por meio de argumentos. Exposição é só quando eu exponho alguma coisa. Olha o meu novo celular, não é novo nada, é o meu velho celular, mas eu estou expondo. Alguns autores fazem a distinção de exposição e definição. Eu não vejo diferença nenhuma. Porque num dicionário, a partir do momento que você define o que é uma palavra, o que é a palavra cacto, por exemplo, você expõe. Eu não vejo diferença, ok? Tem também a descrição, que é descrever, por exemplo, se eu for descrever essa capinha do celular, eu vou falar que ela é branca, tem vários Snoopies e uma casinha de cachorro. E a injunção são ordens. A injunção é muito utilizada em receitas. Faça de tal forma, bata a massa do bolo, reserve. Isso são injunções. Tá bom, Iago, mas por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque agora a gente já sabe que o conto é um gênero textual que usa muito do tipo narrativo. Por que eu falo narrativa curta em prosa? Normalmente existem contos que não são em prosa, ok? Mas, normalmente, o conto ele é em prosa, ele não é feito em versos. Eu vou até o final da linha e volto. E a prosa, tem vários vídeos no canal falando da diferença entre prosa e poesia, mas uma das diferenças é que a prosa eu especifico os sentidos a cada palavra que eu escolho. É uma flecha para frente, um sentido só. O conto, vocês têm que ter em mente que qualquer conto ele conta duas histórias, na verdade. Tem uma superficial e tem uma embaixo da superficial. E essas histórias, elas vão se juntar. É literalmente isso aqui. É como se eu fizesse uma flechinha. Essas histórias vão, em determinado momento, essas histórias se cruzam. E vai crescendo um drama até um ápice, que é o clímax. O conto é como se fosse montanhas. Eu parto de um equilíbrio inicial, em que os personagens não estão fazendo nada. Tipo, a Alice tá lá, sem fazer nada. Até o momento em que ela cai na toca do coelho. Isso é o ápice. Aí depois, ou então, que aí vai, ação. Aí, meu Deus, a rainha mandou cortar a cabeça dela. Ela acorda. Voltou pro equilíbrio. É isso que a gente tem um conto. Então, é sempre essa elevação de tensão até o ápice, que é o clímax, depois ele desce. Um beijo, Suzy. Obrigado pela participação. Bom, eu já falei aqui também que os contos eles podem ser ou fantásticos ou maravilhosos. O que é isso? Um conto fantástico, o fantástico em si é um adjetivo que eu coloco para coisas quando nem o personagem, nem o autor, nem o ator, quer dizer, tem certeza daquilo que aconteceu. É como se, imaginem contos de horror, em que você fala, eu acho que eu vi uma assombração. Só que a pessoa que fala isso, ela sempre tá bêbada, ou tá drogada, ou ela tem problemas mentais, ela tem alucinação. Então você não vai acreditar nisso. A Alice da Disney é um filme mais fantástico do que tudo, porque no final mostra que ela estava dormindo e que ela imaginou tudo. Então você desconfia, existe uma dúvida se toda aquela história aconteceu ou não. E coisas sobrenaturais, existe a realidade e coisas sobrenaturais. A partir do momento que a Alice cai na toca do coelho, essas coisas sobrenaturais causam estranhamento e dúvida se aconteceram ou não. Embora essa mesma Alice tenha momentos maravilhosos, essa Alice que tenha momentos maravilhosos, porque a hora que ela cai no buraco, ela não duvida que aquilo aconteceu. Ela inclusive abaixa o vestidinho. Diferente da Alice do Tim Burton. Porque a Alice do Tim Burton é completamente maravilhosa. Na Alice do Tim Burton, desculpa, ao contrário, a Alice do Tim Burton, ela é fantástica. E aqui, essa Alice tá mais pro maravilhoso. Porque a Alice do Tim Burton, ela duvida do que aquilo tá acontecendo. Ela realmente acha que ela tá sonhando. Que aquilo não está acontecendo, que aqueles seres não são reais. Até que aquela fera ataca ela e, na verdade, ela vê que ela não tá sonhando.
Embora no filme também a gente tenha essa mestra, porque às vezes ela aparece num sanatório, o que leva-nos a duvidar. De qualquer modo, a gente tem essas duas coisas. Enfim, fantástico. Existe a dúvida se aquilo aconteceu ou não. Porque alguém ou estava bêbado ou drogado, ou alguma coisa aconteceu pro estranho, ele não é visto como natural. O maravilhoso, fadinha existe, gnomo existe, lobisomem existe, lobo mau existe, são os contos de fada. Eles têm uma outra lógica, que não é a lógica da nossa realidade. Tapetes voam nessa lógica. Pessoas que são extraterrestres estão na Terra e podem voar. Beijos podem ressuscitar pessoas. Maçãs podem envenenar pessoas. Isso não gera dúvida. Um lobisomem pode aparecer num conto maravilhoso. Você não vai perguntar se a fadinha é de verdade ou não. Porque isso faz sentido. Essas questões sobrenaturais são naturalizadas no maravilhoso, diferente do fantástico, em que a todo momento tem o real e o sobrenatural. E a todo momento você fica duvidando. Será que esse sobrenatural é verdade? Aqui, ó, essa Alice estava dormindo. Será que é verdade? Eu não sei. E do filme do Tim Burton, ela aparece às vezes num sanatório. Então será que ela não está tendo alucinação? Jamais saberemos a resposta. Bom, de qualquer maneira, agora a gente entra em romance depois desses 11 minutos de introdução. Eu adoro fazer introduções longuíssimas. Beijos, Mark e Água. Romance. O romance, ele é uma narrativa, normalmente em prosa também. Existem romances em versos, mas normalmente o romance é em prosa. O romance, ele normalmente vai ser maior que o conto. Ele vai ter 300, 400 páginas, enquanto um conto normalmente tem de 5 a, no máximo, estourando, assim, 10. Isso é um conto. Ou existem microcontos, às vezes, de linhas também, que são pequenas partes. Antes de entrar em romance, eu vou ler com vocês duas coisas específicas, dois contos específicos e muito bons. Eu preciso só achar, só um segundo. Bom, consegui o que eu estava procurando. Esse livro de contos maravilhoso, deixa eu dar zoom nisso aqui. Angu de Sangue, do Marcelino Freire. A gente tem trabalhado ao longo de todo esse bimestre interpretações. Suzy, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o solo. Interpretações, a gente já vai interpretar o título. Angu está contido na palavra sangue. Olha aqui, ó. Daqui pra cá, eu tenho angu. Esse Angu de Sangue tem vários contos que falam sobre violência. E a violência que está sendo naturalizada hoje em dia com alguns programas como o da Atena, em que mostram pessoas decapitadas ou sangrando no meio da janta, como se fosse natural. E o autor, esse livro é contemporâneo, ele questiona essas coisas e dá para o leitor todo esse angu de sangue, de ossos, para ele comer. Ah, você não está acostumado com a violência? Pá! Então come. Bom, falando especificamente um pouco disso, eu gostaria de ler para vocês. Sim, eu vou ler, se você não estiver afim. Você pode simplesmente fazer uma coisa mágica que se chama pular o vídeo. Ou então pausar. Ou parar de assistir o vídeo. Não é fenomenal? Por que eu vou ler esse conto para vocês? Porque eu acho que esse conto, ele faz muita gente pensar. Os contos do Marcelino Freire, de modo geral, fazem. Eu vou ler 2 contos dele. Esse primeiro é inspirado no fechamento de um lixão em São Paulo. Se chama Muribeca, porque Muribeca é o nome da personagem que tá falando, tá? Esse conto é só em primeira pessoa, é como se ela estivesse falando com você que está lendo, com o leitor. E ela traz o lixo de uma perspectiva de alguém que vive do lixão, de alguém que mora no lixão e trabalha lá. Eu vou ler isso para vocês e se isso não gerar uma dor interna em vocês, tem algum problema, procurem um psiquiatra. Eu tenho vários para indicar, tá bom? Lixo serve para tudo. A gente encontra mobília de casa, cadeira para pôr uns pregos e ajeitar, sentar. Lixo para poder ter sofá, costurado, cama, colchão, até televisão. É a vida da gente, lixão. E por que agora querem tirar ele da gente? O que é que eu vou dizer para as crianças? Que não tem mais brinquedo? Que acabou o calçado? Ela tá tirando do lixo, tá? Que não tem mais história, livro, desenho? E o meu marido que eu vou fazer nada? Como ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem as caixas? Vai perambular pela rua, roubar para comer? E o que eu vou cozinhar agora? Onde eu vou procurar tomate, alho, cebola? Ela tira tomate, alho e cebola do lixo para comer, tá? E essa é a realidade de muitos brasileiros por aí.
Com que dinheiro vou fazer sopa, vou fazer caldo, vou inventar farofa? Fale, fale. Isso é para você, leitor. E no caso, para você que está me vendo. Explica o que é que a gente vai fazer da vida. Explica a Suzy, você que tá uivando. O que a gente vai fazer da vida? Não pense que é fácil, nem remédio para dor de cabeça eu tenho. Como eu vou me curar quando der uma dor no estômago, uma coceira, uma caganeira? Vai, me fale, me diga, me aconselhe. Onde eu vou encontrar tanto remédio bom? Esparadrap, band-aid, seringa. Pausa super dramática. Gente, é uma pessoa que mora no lixão e tá perguntando, tá revoltada porque o lixão vai fechar. E ela tá perguntando pra vocês onde é que ela vai arrumar band-aid, seringa, porque o lixão onde ela mora é despejo de lixo hospitalar. E essa pessoa usa band-aid reutilizado, pega seringas que foram utilizadas em hospitais e usa de novo. Pega remédios que sobraram, então vencidos, e usa de novo. Isso não é uma exceção, tá? Isso acontece. O povo do governo devia pensar 3 vezes antes de fazer isso com chefe de família. Vai ver que eles estão de olho nessa merda aqui, nesse terreno. Será? Vai ver que eles perderam alguma coisa. Se perderam, a gente acha, a gente cata, a gente encontra. Até bilhete de loteria, lembro, teve jeito que achou. Vai ver que é isso, coisa da Caixa Econômica. Vai ver que é isso. Descobriram que lixo dá lucro, que pode dar sorte, que é luxo, que lixo tem valor. O poema Lixo, Luxo, concretista, nunca fez tanto sentido, né, gente? Volta. Por exemplo, onde a gente vai morar, Onde a gente vai morar? Aqueles barracos tudo ali em volta do lixão, quem é que vai levantar? Você, o governador? Não. Esse negócio de prometer casa que a gente não pode pagar é balela, é conversa pra boi morto. Eles jogam a gente no esgoto. Pra onde vão os coitados desses urubus? A cachorro. Você precisa ver. Isso tudo aqui é uma festa. Os meninos, as meninas daquele alvoroço pulando em cima do arroz, feijão, do lixo, tá? Ajudando a escolher. A gente já conhece o que é bom de longe, só pela cara do caminhão. Desculpa, gente, mas o Iago que tá interpretando, ele também é um ser humano que se atormenta com esse tipo de coisa. Pessoas catando lixo. Mas vamos lá. Tem uns que vêm direto do supermercado, açougue. Que dia na vida a gente vai conseguir carne tão barata? Bisteca, filé, chão de dentro, o moço tá servido, a moça? Os motoristas já conhecem a gente. Tem uns que até guardam com eles a melhor parte. É coisa muito boa desperdiçada. Tanto o povo que compra o que não gosta, roupa nova, véu grinalda. Minha filha já vestiu um vestido de noiva. Até aliança a gente encontrou aqui num corpo. Vem parar muito homem morto, muito criminoso. A gente já tá acostumado. Quase toda semana o camburão da polícia deixa seu lixo aqui depositado. Balas, revólver 38. A gente não tem medo, moço. A gente só quer ficar calado. Agora, o que deu na cabeça desse povo? A gente nunca deu trabalho, a gente não quer nada deles que não esteja ali jogado, rasgado, atirado. A gente não quer outra coisa senão esse lixão para viver. Esse lixão para morrer sem enterrado. Para criar os nossos filhos, ensinar o nosso ofício, dar de comer. Para continuar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não faltar brinquedo, comida, trabalho. Não, eles nunca vão tirar a gente desse lixão. Tenho fé em Deus, com a ajuda de Deus, eles nunca vão tirar a gente desse lixo. Eles dizem que sim, que vão, mas não acredito. Eles nunca vão conseguir tirar a gente desse paraíso. Quando alguém escreve um conto dizendo que o lixão é o paraíso para algumas pessoas, eu acho que a gente, no mínimo, tem que parar e pensar em que tipo de sociedade nós estamos inseridos. O segundo conto que eu gostaria de ler para vocês se chama Socorrinho. E ele se chama Socorrinho, já começando uma análise, por 2 motivos. O primeiro deles é porque ele fala do desaparecimento de uma menininha que se chama Maria do Socorro. E o segundo é que a todo momento essa menina, a Maria do Socorro, ela fica pedindo socorro, falando moço não. Provavelmente, como vocês vão ver, ela vai ser estuprada e morta. Esse conto, ele não tem uma estrutura tradicional. Esse conto Socorrinho, ele é cubista. Falando do cubismo para vocês, imaginem um cubo. Eu vou pegar o cubo. O cubismo, enquanto a cachorro do vizinho uiva, se chamava cubismo não só por causa das figuras geométricas, mas literalmente por causa de cubo. É como se eu desse uma volta inteira ao redor de todas as faces do cubo, colocasse todas elas e colasse cada uma delas num único papel. Pego o amarelo, corto, colo aqui. Vermelho, corto, colo aqui. O azul, corto, colo aqui. E isso eu faço uma outra coisa.
Esse conto é cubista porque ele vai pegar vários recortes, ele vai pegar a menina gritando, o narrador falando do que está acontecendo, a mãe chorando, o pai chorando, o rádio falando do desaparecimento da menina, os policiais investigando, o semáforo, e tudo isso tá colado no mesmo lugar. Por isso é cubista. Quando a gente pega um quadro do Picasso, ele é cubista porque, por exemplo, aquele quadro As Mulheres, é como se eu desse uma volta no rosto de todas delas e visse todos os ângulos numa única tela, num único plano. É isso que a gente tem aqui na escrita. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender todos esses lados do cubo colocados num plano só. Aqui eu tenho a menina gritando, aqui eu tenho o narrador falando como ela desapareceu e o que aconteceu, aqui eu tenho a polícia, aqui eu tenho a fala da mãe, aqui eu tenho o pai falando que não aguenta mais, aqui eu tenho o rádio falando do que está acontecendo, aqui eu tenho pessoas passando no semáforo. Vamos lá. Moço, não! Sua mão suando. Grito no semáforo, em contramão, suada pelos carros, sobre os carros. Moço, não! Viu sua mãe e a cidade nervosa, avançando meio-dia, dia de calor enorme, ninguém que avista. Socorrinho, algumas buzinas, céu de gasolina, ozônio, cheiro de álcool. Moço, não! Parecido sonho ruim, dor de dente, comprimido, pernilongo. Extração de ouvido, ônibus elétrico, esquinas em choque, paralelepípedos. Viagem que não conhece. Hoje desaparecida, menina de 6 anos, olha o rádio. Ou 7, trajada de camiseta, sapatinhos ou chinelo. Fita crespa no cabelo, azul forte, o infinito. Moço não, o grito dela. Aquele grito franzino, miúdo, a polícia que alega estupro, magia negra, sequestro, mastiga um fósforo. A mãe de Socorrinho acende velas, incenso, chorando a Deus, justiça divina, justiça duvidosa. Viver agora o que seria se já não era. Pausa dramática. Se por um descuido já se foi um dia sem ela, 2, Socorrinho, céus e preces. Moço não, Maria do Socorro, Alves da Costa, mulatinha. Olha o narrador, sumiu misteriosamente, diz uma testemunha que um negro levou sua filha embora. Revolta da família, vizinho, jornal, televisão, igreja depois de 2 meses. Moço não, boneca, foto de batizado, festinha de bairro, tudo que pudesse trazer Socorrinho de volta para a memória. Peito, quarto morto, as horas puxando apreensão, suor, desesperança, batida de polícia em favelas, rodoviárias, botecos, matagais, tudo isso feito e desfeito. A mãe de Socorrinho via boatos, silenciava a base de comprimidos, o marido já enlouquecido e internado. Que miséria, agonia de cidade, moço não, gente ruim, sem sentimento, pra que deixar sofrimento, mãe humilde, o bairro, a câmera de TV que treme, aquela realidade do cão, mundo cachorro, já noitinha de outra noite, mas outra notícia, mas nenhuma nunca. Socorrinho desaparecida. Amor quando vai embora, quando vira fé, chamado, súplica, saudade. A filha fosse devolvida, felicidade. Moço, não! Gritava 3 meses, 5, infinitamente. Crônica policial, fichário. Esquecida a realidade, estrela do sonho pra sempre no horizonte. Trajada de camiseta, sapatinhos ou chinelo. Descalça, fita crespa, no cabelo azul, forte e infinito. Moço, não! Descaso, não escuto. Moço, não! Quero ir para casa. Não, moço, não. O homem arreava as calças, mas o grito, moço, não. Socorrinho chorava, Socorrinho esperneava, Socorrinho, mas não entendia aquele mundo estranho, aquele desmaio de anjo. E sim, provavelmente ela morreu. A hora que eu tava fazendo assim com o cubo era para vocês verem o moço não do personagem falando e o narrador falando do que estava acontecendo. O homem arreva as calças, mas o grito, Socorrinho chorava, Socorrinho esperneava, Socorrinho, mas não entendia. Moço, não! É isso, por isso que esse conto é cubista. Tem impressões cubistas, porque é como se eu desse uma volta ao redor do todo, da polícia, dessa menina gritando. Essa menina que saiu de casa, trajada do jeito que ela foi descrita, foi sequestrada provavelmente num semáforo que aparece lá em cima. Foi provavelmente estuprada e depois assassinada. A mãe que ficou à base de remédios, o pai que ficou louco e foi internado, porque isso é descrito aqui. Todas essas faces aparecem juntas de um jeito como se literalmente elas tivessem batido. Pá! Eu dei uma volta ao redor de tudo isso aqui, toda essa loucura que é a Socorrinho, dela pedindo socorro, dela se chamar Socorrinho, e coloquei num plano só, que é esse conto que pra mim é fenomenal. Espero que tenha ficado claro o porquê do cubismo aqui. Bom, lidos os trechos que eu li para vocês, os 2 contos, vamos voltar para romance.
O romance ele vai ter as mesmas entidades que um conto. Ele vai ter um narrador, ele vai ter um tempo, um espaço e a narração, a história sendo contada. Só que vai ser, como eu disse, num espaço um pouco maior. Aqueles contos eram o quê? 3, 4 páginas. O romance vai ter, às vezes, 300, 400 páginas mais. Isso é um romance. Bom, claro que eu não vou aqui trazer para vocês os romances e ficar lendo, porque isso é chato. Primeiro, porque isso é chato. Segundo, porque o vídeo já tá enorme. E terceiro, porque eu não quero. E também não seria útil. O que eu quero trazer para vocês eu quero fazer vocês, instigar vocês à leitura desses romances e trazer para nossa realidade, porque é para isso que a literatura serve. A literatura fala do homem. E, infelizmente, a literatura ela é universal porque ela tem vozes que falam para várias épocas. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Esse livro aqui, A Menina que Roubava Livros, é o meu livro preferido, tá? Ele virou um filme. E o epíteto desse livro é o seguinte: embaixo do título está escrito: quando a morte conta uma história, você tem que parar para ouvir. A morte é o narrador. O narrador não é a menininha. O narrador é a morte. E o interessante é que o original é em alemão. O filme é em alemão. E em alemão, a palavra morte é masculina. No português, a palavra é feminina. Tem uma confusão aí entre gênero e sexo, que eu já falei para vocês que no português não existe isso. Gênero gramatical é uma coisa, sexo é outra. Não existe essa implicação entre gênero e sexo. Por vários motivos, porque a maioria dos substantivos não tem órgão copulador, porque eu tenho substantivos como jacaré macho, jacaré fêmea, que tem sempre um único gênero, mas apesar de ter mais de um sexo, por N motivos. De qualquer forma, é interessante que a nossa representação da morte é como uma caveira. E no alemão e no filme, o narrador aparece como um homem. E ele tem a voz de um homem durante o filme inteiro. Tanto que no filme fica meio estranho pra gente a hora que a gente recebe. E a gente para que o narrador, sendo a morte, é um homem. Porque tem a ver com isso, infelizmente, a gente tem dentro do nosso intelecto essa questão. A morte, mulher. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, o plano de fundo, claro que essa menininha que chama Liesel é uma das personagens. O plano de fundo é a Europa da Segunda Guerra de 1939-45, na época do nazismo. E a história, ou a narração que está sendo contada é que essa Liesel, ela começa no começo de um trem, ela está viajando com o irmão morre de tosse, se não me engano. E ela vai para adoção, porque a mãe não tinha como cuidar dela. Ela é adotada por uma família alemã que protege um judeu. Segunda Guerra Mundial, Hitler era contrário aos judeus por N razões, inclusive porque a mãe dele que o abandonou era nazista. Freud explica tudo. Mas o que é interessante aqui o título do livro é A Menina que Roubava Livros. Essa Liesel, ela é alfabetizada pelo próprio pai no porão da casa, pelo próprio pai, o pai adotivo, que ele tocava sempre uma sanfona. E a mãe dela é muito austera, a mãe adotiva dela, sempre tá batendo nela ou criticando ela. De qualquer maneira, é uma família que é muito... eles são muito voltados ao próximo, até porque eles acolhem durante a guerra um judeu e escondem ele lá dentro. Ela aprende muitas palavras com ele. Mas o que é importante é que na época, nessa Segunda Guerra, estranhamente, como muitos outros períodos históricos, como, por exemplo, a Idade Média, que a gente teve a Idade das Trevas, né, que a igreja protegia e tinha um índex que mantinha e que ditava o que podia ser lido e o que não podia. Na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, o Partido Nazista ele pegou muitos livros e botou fogo. Isso aparece no filme. Isso é triste porque todo conhecimento morreu. É muito mais fácil você manipular pessoas se você não dá o direito delas ao conhecimento. E esse livro é uma crítica, além de mostrar a morte narrando como ela tá vendo essa menininha, até ela pegar essa menina quando ela já é uma senhora e morre, que tá passando por toda essa situação de guerra. Esse filme e o livro é interessante, porque ele simbolicamente, a gente já tem visto aqui questões de símbolo, simbolicamente ele critica toda essa questão de pôr fogo em livros. Toda essa questão de pôr fogo em livros. Eu fiz assim porque minha mãe apareceu.
Por quê? Quando a gente põe fogo em livros, a gente está pondo fogo naquilo que os livros falam, ou nas vozes por trás daqueles livros. Nós estamos colocando fogo em conhecimento. É como se o conhecimento fosse visto como uma coisa ruim. Por quê? Era interessante para os nazistas, para os nazis, que as pessoas não soubessem que, na verdade, eles matavam os judeus e que eles colocavam os judeus em câmaras de gás e matavam todos esses judeus asfixiados. Era interessante que os nazistas pudessem comandar e alienar a massa como se eles fossem bons, como se eles realmente estivessem desenvolvendo a população, quando na verdade eles estavam explorando, eles estavam matando, como foi a nossa ditadura militar. E eu não sei, tem um livro que se chama 1984, que tem um grande irmão, não é o Big Brother, que está atrás das pessoas e enxerga e manipula. Ele aumenta os impostos, mas como ninguém sabe disso, ele divulga que está abaixando os impostos, então todo mundo acredita. Infelizmente, 1984 e A Menina que Roubava Livros falam muito pra gente, pro Brasil de 2020. Quando a gente tem uma realidade em que a gente tem a filosofia, a sociologia e muitas outras disciplinas tiradas do ensino médio, tá? Porque quando a gente coloca o ensino médio, opção do técnico, das sociais, da matemática, a gente sabe que escolas periféricas só vai ser ofertado técnico, porque é interessante para os dominantes que a massa só seja técnica e vá trabalhar, para ela continuar a ser explorada. Não é interessante que ela pense sobre as ciências sociais, e é por isso que estou fazendo isso aqui durante uma aula de português. Porque já que a sociologia e a filosofia não existe, eu tenho que levar vocês a pensar sobre a sociedade, a pensar os porquês dos discursos. E desde o começo do ano eu venho falando. Pensem nos porquês dos discursos. Enfim, a história desse livro é de uma menina que... O primeiro livro que ela pega... Estão sendo queimados vários livros, e ela pega um, que é a arte de ser coveiro. E a partir desse livro ela aprende a ler, e aí ela adquire conhecimento. Esse livro e esse filme, eles não falam só da guerra. Eles falam do que a guerra tira de alguém. Pessoas, família. Porque num dia, sempre que passavam os aviões inimigos, tocava um alarme na cidade e as pessoas iam para um subterrâneo para não morrerem bombardeadas. Um dia essa menina tá sozinha, ela dorme no porão, porque ela estava lendo os livros e escrevendo. Ela escrevia as palavras que ela não conhecia na parede. Nesse dia o alarme não tocou. E a cidade inteira dela é dizimada. Ela viu o pai dela morto, a mãe dela morta, o menininho que andava com ela e que ela gostava mortos. Então, a morte que narra essa história fala não só do que a guerra leva enquanto pessoas, mas o que a guerra tira da gente enquanto humanidade, em questão de cultura. Esse livro que ela está protegendo, que essa menina aqui da capa está protegendo com todas as forças, é a cultura que vem antes dela. E que aqui atrás está sendo jogada no lixo. Sejam essa menina. Protejam a cultura de vocês. Não deixem que ninguém jogue no lixo ou que ninguém fale por aí que os índios que colocam fogo na Amazônia, porque isso é mentira. Se eles colocarem fogo onde eles moram, primeiro que eles morrem, segundo que eles morrem de fome. Né? Eu vou passar o trailer para vocês agora, para vocês terem uma ideia do que foi o filme. Não assistam, porque particularmente eu acho o filme chato, mas leiam o livro. Olha ela pegando o livro que está sendo queimado. Esse é o judeu que está sendo acobertado pelos judeus segundos. Ele acaba morrendo também, porque por alguma doença. You're full of wonders. You're stealing books? Why? When life robs you, sometimes you have to rob it back. Essa frase, quando a vida te rouba, às vezes você precisa roubar de volta. Eu quero fazer um paralelo aqui com uma música das Meninas. O motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce.
Na verdade, não é a vida que está roubando ela. É o partido nazista. Na verdade, não é... A gente tem que pensar muito bem quem a gente coloca no poder. Se são neonazistas, por exemplo, que vão tirar todos os direitos trabalhistas, que vão falar que a corrupção não existe mais no Brasil, mas na verdade vão legalizar a corrupção. Quando a vida nos rouba, também é um pouco porque a gente se permite ser roubado. Então defendam os livros de vocês para que vocês não se permitem serem roubados, não se permitem terem a cultura de vocês roubada, terem os familiares roubados, seja por Covid ou por N outras coisas. Porque quando a gente tem um governo que, por exemplo, o governo da Nova Zelândia, o governo da Noruega, o governo de mulheres que foram muito competentes e que, junto com seus governadores, realmente deram incentivos fiscais para as pessoas relevantes, que não foram só de R$600, mas foram relevantes e incentivaram as pesquisas para combater o vírus, a gente tem lá na Nova Zelândia, já há muito tempo, nenhum registro de caso. Agora, em alguns outros países que não tem governante, que não tem governo, que a gente tem à frente uma pessoa que claramente fala que não sabe nada de economia, que não sabe nada de nada, mas que forma uma equipe econômica sem saber nada de economia, que foi contra os direitos das diaristas, que falou que a própria filha foi uma fraquejada, que não fez nada diante dos 150 mil mortos que a gente tem por conta de Covid, a gente está sendo roubado porque a gente deixou. Cuidado com quem vocês vão votar nas próximas eleições. You're hiding someone, aren't you? If it was so, they would take you away from me. They cannot tell you what they would do to you. The chicken basement. Mama! What is this about? I can't trust you. You've kept me alive, Lisa. Don't ever forget that. Words are life, Lisa. If your eyes could speak, what would they say? There once was a girl who had a friend that lived in the shadows. Esse nas sombras é a morte, que é o narrador que está contando toda essa história, na How the verdade. sun felt on his skin, and when the air felt like to breathe. And that reminded her that she was still alive. Bom, lembrem-se que vocês ainda estão vivos e que vocês podem mudar a realidade em que vocês estão inseridos. Por falar em judeus e toda essa história, eu vou falar sobre um outro romance que se chama O Menino do Pijama Listrado, que também virou um filme. E vamos já começar pelos símbolos do título. Pijama listrado, listras. Listras reportam cadeia, tá? E o panorama, o plano de fundo desse romance também é a Segunda Guerra Mundial, em que os judeus eram aprisionados. Isso é um campo, tá? Isso é um exílio. Esse menininho é um judeu. Esse menino é o Bruno. Esse aqui ele tem um nome alemão e eu não falo alemão, não sou obrigado. Então, eu acho que é alguma coisa do tipo Schrimuel, alguma coisa assim. E o interessante é que o Hitler defendia a supremacia branca, de olhos azuis. E o menino que é branco aqui, de olhos azuis, é o judeu. O Bruno, ele é descendente de pessoas ricas, abastadas da sociedade. Ele, em certo momento do livro, a bola dele cai perto de um campo de refugiados, judeus. E aí ele começa a conversar com esse menininho. E ele não sabe dessa questão dos judeus, ele não sabe de nada disso. Ele está sendo doutrinado por um professor que fala que o Führer é o melhor, que o partido nazista é o melhor, que os judeus não prestam. Mas não fala por quê, que os judeus têm que ser mortos. Esse tipo de absurdo acontecia, tá? Mas ele não entende o porquê. A irmã dele, do Bruno, é mais facilmente doutrinada. E eu não estou usando doutrinado à toa, tá? Porque a gente tem, inclusive, na nossa sociedade, muita gente falando que os professores são doutrinadores. Então, enfim, eu não estou doutrinando ninguém, tá? Eu estou trazendo conhecimento, isso aqui é um romance, ok? Quem está doutrinando vocês ou tentando, talvez seja quem está querendo que esses livros
não cheguem até as mãos de vocês e sejam queimados. De qualquer forma, voltando à história, o enredo do menino do pijama listrado, o Bruno começa uma amizade com esse menino, que eu não vou lembrar o nome, eu não consigo falar o nome dele. E ele sempre tá com essa roupa, porque os judeus eram obrigados a trabalhar nos campos de concentração com essa roupa. É relevante que duas coisas. Pijama, num campo simbólico muito mais abstrato de interpretação, o pijama é usado para dormir. Esse pijama tá falando... E o Bruno, ele usava um pijama listrado azul para dormir. Tá falando do adormecimento social, de pessoas da classe social do Bruno que ficavam dormindo, enquanto os nazistas queimavam judeus, enquanto matavam judeus. Tem uma passagem desse filme que é muito forte, do filme e do livro, aqui a mãe do Bruno tá saindo, a mãe do Bruno é casada com um general nazista. Ela tá saindo de casa, eles se mudam de um lugar para o outro, e o Bruno fica trancado na mansão. Até um dia que ele consegue escapar, e é o dia que a bola cai no campo dos refugiados judeus. A mãe tá saindo de casa, o soldado vira para ela e fala assim, nossa, eles fedem ainda mais quando são queimados, né? E tem uma fumaça atrás. O soldado estava falando de judeus que acabaram de ser queimados. Para a mãe dele. E a mãe dele fez assim porque ela sentiu o cheiro. Bom, eu sou vegetariano. Eu não vejo diferença entre um churrasco e um crematório. Para mim, os cheiros são muito parecidos. Eu já passei de uma cidade que tinha um crematório. E para mim, o cheiro é muito parecido. Mas eu gostaria que vocês levassem isso para a vida de vocês. Isso foi uma realidade. A gente estuda história, a gente estuda romances ou qualquer outra coisa. Sobretudo história. Para que a humanidade não cometa os mesmos erros que ela já cometeu. Eu espero de verdade que vocês, como adolescentes, nunca apoiem esse tipo de coisa, esse tipo de divisão entre pessoas. Essa pessoa assim, então ela é melhor, porque ela é assim, porque ela é loira do olho azul, porque ela é hétero, porque ela é cristã, porque ela é de tal. Nosso estado é laico, tá? Você pode professar a religião que você quiser. Uma coisa que também é muito relevante no filme, eu estou voltando para a interpretação do filme e do livro, Bruno, a palavra Bruno significa moreno. E isso é muito interessante porque a gente sabe que o Hitler, naquela época, ele inclusive se negou, teve a Olimpíada na Alemanha, ele se negou a dar a medalha de ouro para um negro, que ganhou uma disputa de corrida. Porque, segundo ele, os brancos de olhos azuis alemães eram superiores. E aí um negro jamais conseguiria isso. Na verdade, esse negro foi a maior prova da incompetência do Hitler enquanto ser humano. E do quão imbecil ele era. Porque quando a gente faz divisões de pessoas em grupos e coloca umas como superiores às outras, porque algumas são hegemônicas, então é importante que elas continuem tendo poder e as outras não, o problema está na gente. Nós somos submetidos a ideologias, a pensamentos, a representações sobre a realidade. Mas é meu papel também escancarar isso para vocês deixarem de ser. Lembrem da Lísia, tá? Usem os livros para deixarem de ser submetidos às ideologias nazistas por aí. De qualquer maneira, o Bruno começa a brincar com esse menino. Até um dia que ele fala assim, eu quero passar para aí, eu quero realmente brincar com você, porque ele não passa esse arame farpado, isso é uma cerca. Esse menino arruma um outro uniforme pro Bruno. O Bruno veste esse uniforme e aí se passa como um judeu. Mas aí chega o ponto alto, o clímax do livro, que eu vou contar para vocês, eu vou estragar, vou dar spoiler. O spoiler é que nesse momento em que o Bruno passa para o outro lado, e isso também é muito metafórico e muito simbólico, passar para o outro lado da força, quando ele só estava querendo brincar, e claro que eu estou sendo irônico, aqui a gente tem o nazismo via os judeus como o inimigo, meu Deus, o PT. Que aliás é verdade, né? E sim, tragam para a realidade brasileira, em que a gente sempre tem um dualismo, um salvador, um messias. Aliás, Jair Messias Bolsonaro, o nome dele realmente é Messias, tá? Ele foi batizado com esse nome, não tem nada a ver com manipulação contra as pessoas, para elas acreditarem no novo Cristo. Aliás, o novo Cristo, porque a gente foi colonizado por Portugal, que acreditava que um grande
imperador que morreu, que foi o Sebastião, voltaria do nada. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Mas voltando à obra, eu fico sempre fazendo digressões porque eu não consigo, não tenho foco. O enredo esses dois menininhos, o Bruno é abastado, é uma pessoa rica, ele muda de cidade, é preso dentro de casa até um dia que a bola vai parar num campo de refugiados. Ele vai tendo contatos por essa parede, por esse alambrado com esse outro menino, até que ele passa um dia pro outro alambrado com um uniforme que esse menino arranja. Nesse momento, esse menino com outros judeus e o Bruno são escolhidos para serem levados para uma câmara de gás. E todos eles têm que tirar a roupa. E o filme acaba com eles sendo executados. Tanto o Bruno quanto o menino do pijama listrado são executados. E o que isso significa? Vocês lembram que no começo eu falava para vocês, lá quando a gente estava vendo poesia, tá, a gente tem uma rima assim, a gente tem a A, B, B, a gente tem uma rima cruzada, interpolada. O que isso pode querer significar? O que o Bruno passar para o outro lado, para o lado esquerdo, e morrer pode querer significar? Na verdade, o que isso quer significar é que a ignorância, o preconceito, ela mata qualquer um. Porque, na verdade, o Bruno ele tinha um poder aquisitivo. Não era para ele estar ali. E ele só queria brincar. E a inocência de uma criança não vê esses preconceitos. Preconceitos são socio-historicamente construídos. São colocados como se fossem naturais, mas eles não são. Você não vê uma criança não brincando com outra porque ela é isso, porque ela é aquilo. Crianças brincam. Crianças não têm muitos preconceitos que nós adultos temos. Sejam mais essas crianças. E o que eu espero de verdade é que a gente viva numa sociedade em que a gente não tenha pessoas, nunca mais, sendo executadas em campos de concentração. A gente não tenha nunca mais judeus sendo perseguidos, livros sendo queimados. Mas é a realidade em que a gente tem no Brasil, que a Amazônia está sendo queimada, o Pantanal está sendo queimado, e que a gente tem um presidente que na ONU discursa e fala que nada disso está acontecendo, não é nada diferente disso aqui. Que a gente tem um presidente que pega e fala que não, isso é culpa do índio. Não é culpa do índio, é culpa da incompetência dele. E são incêndios criminosos. Eu espero que esses dois romances, o enredo deles, pelo menos tenha feito vocês pensarem sobre, não só sobre a vida de vocês, sobre a nossa sociedade, e tenha feito vocês relacionarem e verem realmente a questão dos romances enquanto gênero literário. Só mais uma questão, romance, ao pé da letra, ele não tem a ver com questão romântica, de romantizar, de romance no sentido, estou apaixonado por alguém. Romance, ao pé da letra, é um texto escrito em prosa em língua românica, daí o nome romance. Porque o português, o francês e o espanhol vêm do latim, no período inicial eles chamaram romance. As línguas tiveram esse nome. E, na língua românica, existe uma região da Itália que se chama Roma, é a capital. As prosas escritas em mais de 100 páginas em línguas românicas recebem o nome de romance. Pode ter romance policial, Sherlock Holmes, os romances da Agatha Christie. Pode ter romance romântico, realmente, que aí você vai ter um drama, todo um casalzinho apaixonado. Pode ter um romance dramático, que vai envolver mais drama, que é a questão da Lizzie, ou da menina que roubava livros, que é a questão do menino pijama listrado, tá bom? Bom, eu espero ter trazido reflexões, não só o gênero, eu espero que isso seja útil. A ideia foi fazer realmente uma aula bem mais longa. Eu queria realmente que esse vídeo ficasse mais ou menos com a duração de uma aula. Vai dar quase 50 minutos de vídeo. Eu termino com as seguintes reflexões para vocês. Não sejam nunca o alambrado, tá? E cuidado com as atitudes que vocês vão ter socialmente, para que a gente, de novo, para que a gente evite que tanto Brunos quanto outros meninos sejam mortos por atitudes preconceituosas e que a nossa cultura seja incendiada. Quando eu falo de cultura aqui, eu também estou falando da Amazônia, porque enquanto um bioma está morrendo, a gente tem uma diversidade de plantas e de animais e também de pessoas que vivem dessas plantas e de animais morrendo junto. Beijo, um abraço, um aperto de mão. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem.